Fala, torcedor vascaíno! Fala, torcedora vascaína! Aquele abraço pra vocês. Estamos entrando no ar com mais um Notícias do Vasco aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno para falar muito de Vasco da Gama. Em clima de fim de festa, o Vasco vai enfrentar aí a equipe do Vitória às 9h30 da noite em São Januário, jogo que terá transmissão da Globo. E olha, o Vasco pode ter novidades no seu time, a gente vai falar sobre isso, porque pode mudar em 4 posições aí a equipe do Vasco. E a gente vai falar sobre quem Diniz vai colocar, quem eu acho que poderia colocar. Quero a opinião de vocês aqui no comentário também, quem vocês queriam ver esse time do Vasco jogando, principalmente nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar sobre a reta final também e falar sobre Alexandre Pássaro, né? Então, uma informação nova aí que eu recebi e não gostei muito do que eu vi não, mas vamos saber aí nesse vídeo o que é que tá rolando. Então, isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Vai subir a vinheta, depois da vinheta vamos falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Estamos entrando no ar, vamos falar muito de Vasco da Gama nesse vídeo. Vamos falar desse jogo Vasco e Vitória, vamos falar dos jogadores que podem ganhar uma chance nessa reta final aí. E também o que eu acho, né? Vou dar minha opinião sobre isso. Vamos falar sobre a situação do Alexandre Pássaro também, que eu tive uma atualização aí sobre essa informação dele. Mas antes, agradecer a você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que curte, que compartilha, que assiste, que se inscreve no nosso canal. Se não fosse vocês, nosso canal não estaria no ar. Você é o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado por tudo que tem feito ao nosso Comenta Léo Vascaíno. E você que está chegando agora, seja bem-vindo, meu chapa. Seja bem-vindo aí, minha amiga. Aquele abraço para vocês. Tomara que gostem do nosso canal Comenta Léo Vascaíno. Aqui a gente está falando de Vasco todos os dias. E olha, Vasco e Vitória jogam nesta quarta-feira. Eu acho que o torcedor vascaíno não está muito empolgado para ver esse jogo, não. Mas ao mesmo tempo, na hora que começar, a gente vai assistir. Eu exclusivamente vou estar acompanhando. Inclusive, vou ter pré-jogo aqui às 8h20 da noite, às 20h20. A gente vai estar ao vivo aqui no pré-jogo. Convido vocês aqui a assistir com a gente. E olha, essa reta final do Vasco aí na Série B deve ser uma reta final de testes. Alguns jogadores devem ganhar algumas chances com o Diniz. Exemplo dele, Valber, Caio Tenório, Caio Lopes, o próprio John Sanches pode ganhar algumas chances aí, alguns minutos dentro de campo. O Matias Galaça pode finalmente aparecer nesse time do Vasco. E eu queria a sua opinião aqui, torcedor. Quem você daria uma chance neste jogo contra a equipe do Vitória? Bota aqui embaixo que eu vou estar olhando e eu vou dar minha opinião também. Exclusivamente para esse jogo, eu testaria aí o John Sanches, né? John Sanches, eu acho que ele tem que ter uma minutagem, né? Entrou pouco, demorou muito para entrar. Acho que eu testaria ele nesse time. Testaria também o Caio Lopes, o próprio Valber na zaga, mas enfim. O Diniz, ele já está pensando muito nisso, já está pensando no planejamento de 2022, mesmo ainda não sendo confirmado oficialmente como o próximo técnico do Vasco para o próximo ano, se vai ou se fica. E para esse jogo contra o Vitória, as informações que a gente tem é que o Diniz deve testar algumas coisas para esse time do Vasco enfrentar a equipe do Vitória, já que o time não tem mais chances no Campeonato Brasileiro da Série B. E eu também concordo com isso. Eu acho que o Vasco já deveria ter dado uma lista de dispensa, porque se não tem mais nada a chegar, né, nenhum lugar mais a chegar, não tem perigo de cair, nem perigo mais para subir, já tinha dispensado uns 3, 4 jogadores. Mas enfim, falando sobre esse time que vai enfrentar o Vitória, 4 posições aí podem ganhar novidades em relação aos times que vinham vindo a campo nos últimos jogos. Primeiro, a novidade pode ser na lateral. O Caio Lopes, o Caio Tenório pode ganhar a vaga do Zeca. Porque Zeca vem mal, é um jogador que não deve continuar no Vasco, Léo Matos está suspenso, e para observar um pouquinho aí, foi um jogador que pouco entrou com o Diniz, o Caio Tenório inclusive treinou, foram poucos treinos essa semana, a gente sabe, mas ele pode ser uma novidade na lateral esquerda aí, ou na lateral direita. O lado direito do Vasco ainda tem mais uma mudança que pode acontecer na zaga, com a entrada do Valber. Valber pode assumir a vaga de Ricardo Graça, ou Leandro Castan, vai depender aí do que acontece com o Diniz. Ele foi testado também e pode ser uma novidade na zaga. Eu confesso que eu acho que o Valber tinha que ter um pouco mais de minutos dentro desse time do Vasco. Até quando começou o trabalho do Diniz, esperava-se muito que Valber fosse titular do que o Ricardo Graça. Eu vou dizer, o Valber tem a cara da Série B, é um cara que tem raça, é um cara raçudo, um cara que não perde jogada, um cara que vai pra cima sem brincadeirinha, dá chutão quando tem que dar. E é aquele estilo de zagueiro que eu acho que a Série B pede, a competição pede. Eu contrataria ele. Inclusive, ele tem contrato até o meio do ano de 2022 com o Atlético Paranaense e não deve continuar lá.
No lado esquerdo, o Riquelme deve voltar. E aí o meio de campo, a mudança que deve ocorrer. Bruno Gomes deve permanecer. Há uma briga entre 3 jogadores para essa posição, né? Bruno Gomes deve permanecer no meio de campo. Mas Caio Lopes, André e Galaça brigam por uma vaga nesse meio de campo. O Vasco pode ter ainda um dos 3 jogando ao lado do Bruno Gomes. Com isso, o Marquinhos Gabriel seria um pouquinho mais adiantado e o Nenê jogaria como um ponta esquerda. Aí nós vamos falar sobre a outra parte do ataque, a quarta mudança que pode acontecer nesse time, que é a saída de Morato. Por quê? Morato não vem bem, vem sendo criticado pela torcida do Vasco. É mais um que deve deixar o Vasco ao final da temporada. E com isso, John Sanches e Gabriel Peck podem herdar essa vaga do Morato, já que o Vasco está fazendo algumas experiências, e é o certo, tem que fazer experiências mesmo nesses próximos 3 jogos, aí, 3, 4 jogos que vai ter. O que é que acontece? Gabriel Peck sai na frente, foi testado, mas John Sanches também pode ter essa vaga no meio de campo do Vasco, com o Germancano lá no ataque. E aí o que é que eu digo? Jogadores como John, jogadores como Galaça, jogadores como Caio Lopes, jogador como o próprio Daniel Amorim, Valber, Gabriel Peck, deveriam ganhar uma chance nesse time. A gente não tem mais nada a perder. Então, bora começar a testar os caras aí para ver quem que pode continuar nesse momento tão difícil, né? E tirar aqueles que a gente já viu que não funcionam para ir embora, dispensa, libera, faz o que for. Mas o Vasco precisa de um fato novo, principalmente para terminar essa competição de uma forma diferente. Eu espero muito que o Diniz siga à risca isso tudo que ele quer fazer. Mas a escalação mesmo oficial a gente vai ver aqui no nosso pré-jogo, porque tá tudo muito sob sigilo, muito sob silêncio. Foi só um treino aí praticamente na segunda, depois o Vasco treinou na terça. Então a gente vai ver aí como é que o Diniz vai mandar esse jogo, esse time a campo para enfrentar a equipe do Vitória, que também vem no desespero, e o Wagner Lopes já disse que vai atacar o Vasco. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse jogo contra a equipe do Vitória. E olha, para terminar esse vídeo, todo mundo está esperançoso aí para uma possível saída do Alexandre Pássaro. Hoje, conversando com pessoas próximas lá, né, sobre toda essa conversa que tem ali no Vasco, houve uma cobrança muito grande em cima do Jorge Salgado, sim, está havendo, inclusive grupos do WhatsApp, na própria reunião que rolou, mas o presidente está reticente em tirar o Alexandre Pássaro, em demitir o Alexandre Pássaro. Então não tem chances da gente ver aí, principalmente a priori, do Alexandre Pássaro ser demitido do Vasco. O que pode acontecer? Ele pedir para sair, como ele mesmo já falou na sua entrevista coletiva com toda a arrogância do mundo, que se ele vê que está atrapalhando, ele vai pedir para sair. Ou chegarem aí a um comum acordo. É a única chance que ele tem para sair. E a gente já trouxe informação também em outros vídeos que o Vasco busca alguém para ajudar o Alexandre Pássaro a montar o futebol, né? Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Então é isso, torcedor vascaíno. Salve, salve, aquele abraço, saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço, obrigado, valeu, galera!